Saudações a todos, todas e todes, aqui é o Fausto Ramos e neste episódio do Jornada Mágica eu venho trazer um relato pessoal de eu ter feito parte de um espaço, de um lugar que se dizia uma ordem ocultista. Eu quero deixar aqui esclarecido que o que vocês vão acompanhar vai ser a minha gravação crua e genuína de como foi para mim a experiência de pertencer a esse lugar, de como foi minha experiência de contato com membros desse espaço, tanto de convívio dentro da própria ordem, quanto depois de pessoas terem saído dessa ordem, terem conversado e convivido comigo, comentando sobre a experiência de ter participado desse lugar. Então eu estou falando sobre minha experiência de maneira pessoal e subjetiva. Então acompanhem a gravação e se vocês também sentem que esse tipo de relato é importante de ser disseminado a respeito da vivência ocultista e mágica, eu sugiro vocês considerarem apoiar o projeto do Jornada Mágica, para vocês poderem também ter a possibilidade de escutar relatos mais profundos, escutar os exercícios que as pessoas que trazem aqui os seus relatos apresentam para o Jornada Mágica. Então fiquem com a gravação e até por acaso. Hoje eu vim trazer mais um relato pessoal meu, de dentro da minha própria jornada, e eu vou fazer um relato a respeito de uma questão que eu considero que é muito importante as pessoas terem cuidado, principalmente relacionado com os espaços em que elas vão fazer parte. Eu vou falar hoje sobre a minha experiência de ter sido expulso de uma ordem ocultista e vou entrar em detalhes de coisas que eu já falei em outros espaços coletivos, como dentro do grupo de WhatsApp dos meus seguidores, mas que eu senti a necessidade de trazer esse relato de uma maneira integral e coesa, principalmente para ser um alerta para as pessoas, da possibilidade delas estarem participando hoje de algum lugar que tem as mesmas características do que eu vou apontar, do que eu tive na experiência de fazer parte de uma ordem e ser expulso dela, justamente pelo fato de eu ter tentado ser muito fiel e verdadeiro com a própria filosofia do espaço e da ordem. Essa história ela começa em 2020. No início da pandemia, quando eu fiz parte de um grupo de pessoas que faziam lives todos os dias para poder manter as pessoas ocupadas. E eram um grupo de pessoas que faziam lives dentro do meio ocultista e mágico. E foi dentro dessas lives que eu conheci uma pessoa que me encantou muito, eu morando ainda em Vitória, Espírito Santo, ela daqui de São Paulo, capital, e que veio depois a ser minha esposa, com quem eu tô casado há 5 anos. Na verdade, 4 anos, 5 anos de relacionamento desde o momento que a gente começou a se conhecer online. E nessa época em que eu conheci ela, comecei a bater papo e conversar, eu também comecei a conversar com várias outras pessoas que faziam parte dessa mesma iniciativa de lives, e várias dessas pessoas pertenciam a uma mesma ordem. E essa ordem ocultista no qual essa minha futura esposa fazia parte era um lugar que prezava por ser um espaço para distribuição de conhecimento, fomentava a ideia de transformar o mundo e transformar a realidade por meio do conhecimento, e era um lugar que naquele momento, né, de pandemia, tudo fechado, não tendo possibilidade de sair de casa, as pessoas que entraram e ingressaram à ordem naquele período ali de início de 2020, acabaram que elas se colaram e se juntaram muito, se tornaram um grupo muito forte, muito coeso, justamente porque eles não tinham mais o que fazer, então eles passavam a conviver entre si. Ficavam horas e horas no Discord batendo papo e conversando. E essa pessoa, né, porque eu me encantei, a Stephanie, ela fazia parte da ordem e ela também mostrava muitas vezes um certo vislumbre com aquele lugar, justamente por ser um lugar diferente, por ser um lugar novo, por ela nunca ter participado de nenhuma ordem mágica ou ocultista, por ela vir da jornada da Umbanda e se relacionar, né, com a religião da Umbanda por esse lado mais coletivo, de poder fazer parte de um lugar e sentir, né, nessa ordem que ela tinha entrado, um lugar para ela poder também ter uma irmandade, um lugar para conviver. Eu via ela depositando muita esperança, depositando muita confiança daquele ser um lugar excelente, interessante, maneiro, de pessoas legais, inteligentes, e em algum sentido isso me preocupava desde aquela época. Junto com essa preocupação veio o fato de que eu já estava de fato começando a fazer mais amizade com outras pessoas que também faziam parte desse lugar. E eu também estava sofrendo com o fato de eu não ter mais um grupo, um espaço para poder conviver e conversar a respeito de magia. Porque até final de 2019 e início de 2020 eu fazia parte de um grupo de práticas e de estudos em Telemann, em Vitória, Espírito Santo, mas quando chegou a pandemia, todo mundo tendo que ficar lacrado em casa,
A gente tentou fazer encontros online, mas não era a mesma química, não era a mesma vibe, e assim o grupo foi aos poucos perdendo força e se desengajando, né? E eu percebi que eu tava sentindo falta de algum lugar coletivo para poder conversar sobre magia, conversar sobre ocultismo com outras pessoas inteligentes. Foi junto com todas as circunstâncias de eu ter uma namoradinha online que já estava nesse lugar, de eu começar a conhecer pessoas que eu achava interessantes e inteligentes dentro dessa ordem, sentir falta de ter um espaço de convívio, que em julho de 2022, desculpa, julho de 2020, eu conversei com o fundador dessa ordem, que era um cara que também tinha proximidade comigo, também já tinha conhecido ele presencialmente, a gente já trocava ideia, já tínhamos uma certa amizade. Eu falei, cara, eu acho que eu quero participar desse bagulho aí que você criou, dessa ordem. Então ele sancionou minha entrada como indicação dele, né? Ele me indicou como uma pessoa para poder ingressar e entrar dentro dessa ordem. E no que eu entrei, por conta de eu ser uma pessoa que desde aquela época já tinha uma certa projeção de autoridade, falando sobre magia do caos, já tinham muitas pessoas de dentro dessa mesma ordem que acompanhavam minhas redes, acompanhavam meu trabalho e que me admiravam muito. E quando eu entrei como um cara que até mesmo algumas pessoas que estavam na posição de mestre, que já eram minhas amigas, também estavam conversando comigo, chegaram a falar que eles cogitaram a possibilidade de me fazer entrar e subir direto para mestre, porque tá faltando mestre na ordem, a gente precisa de mais pessoas na posição de mestre. Fausto é um cara incrível, excelente, tão inteligente, que a gente deveria te colocar ele como mestre. Tudo bem, ufa, felizmente, me deixaram entrar no grau de iniciantes, me deixaram passar de alguma forma pela jornada de iniciantes, ainda que, desde o primeiro dia que eu entrei e comecei a participar das reuniões, o próprio grão-mestre daquela época, dessa ordem, já era um cara que era meu fã e babava meu ovo, pra caramba. Tipo, qualquer coisa que eu falava, o cara ovacionava e... Nossa, incrível, Fausto, tão incrível, tão genial, tão inteligente. Ah, os seus insights produtivos e incríveis. Mesmo que eu esteja falando coisas que são interessantes, eles não me deixavam ter a experiência de ser só mais um naquele lugar. Eu era sempre colocado nesse início num patamar muito mais elevado do que os iniciantes comuns. Ainda que sim, é justificável pelo fato de que o meu conhecimento naquela época era e continua sendo até hoje muito discrepante em relação a qualquer pessoa que fez parte daquele lugar. Desculpa, não só os iniciantes. Eu vou falar sobre isso logo mais. Mas também pelo fato de que, por eles não conseguirem necessariamente me encaixar nem como iniciante, nem como alguém que estava mais avançado, o jeito deles se relacionarem comigo sempre era meio estranho, meio ambíguo, era meio tipo, putz, o Fausto é muito inteligente, mas a gente precisa tratar ele como se ele não tivesse o conhecimento que ele tem. E outras horas eles me colocavam numa posição como alguém que estava num poder muito superior ao poder de uma pessoa que simplesmente tinha entrado na ordem como novato, como iniciante. Então eu sempre ficava nessa berlinda, nesse lugar meio limbo, meio estranho na minha relação com as pessoas dentro do espaço. Isso prejudicou em alguns sentidos o meu convívio dentro do lugar. Mas isso é ficha pequena comparado com o que aconteceu e que eu vou aprofundar e que culminou na minha expulsão junto com a minha esposa dessa ordem ocultista. Porque ainda ali, né, em 2020, teve uma seleção de pessoas para elas poderem subir do grau de iniciantes para ir para o grau intermediário. E ao subir de grau, elas também passariam a assumir um determinado cargo dentro desse grau de intermediário, que seria o cargo das pessoas que cuidam e vigiam as pessoas que são iniciantes. E aí começa um pouco mais da parte difícil, da parte complicada desse relato, dessa história que eu tenho para trazer para vocês. Essa tal ordem ocultista, eles se vendiam como ordem que falava de magia, mas também em outros lugares muito específicos eles se anunciavam como uma ordem filosófica. E a maioria das reuniões para as pessoas que faziam parte do estágio de iniciantes era meio que umas reunião meio autoajuda, assim, tinha umas exposições meio esparsas e jogadas de filosofia num âmbito mais popular do termo e do assunto, umas questões de elaboração meio estranha, às vezes interessantes, às vezes nem tanto, sobre autoconhecimento, sobre essa busca de um entendimento interior. Algumas vezes era interessante a discussão, na maioria das vezes morria na praia com muita facilidade, porque as pessoas meio que não tinham referência de como contribuir para as reuniões, como contribuir para o diálogo, para a discussão, e isso faziam pessoas que tinham um pouco mais de repertório como eu acabar dominando muito a discussão no início para poder ter alguma coisa para falar, para não deixar o microfone vazio durante os encontros.
E isso é importante de levar em consideração quando a gente pensa também que quando você bota uma pessoa que estava nesse grau iniciante ali, aprendendo coisas sobre autoconhecimento de uma maneira desorganizada e vaga, e é colocado depois num grau intermediário e botado num cargo que responsabiliza essa pessoa por zelar pelas pessoas mais iniciantes, que tinha um detalhe sobre essa cadeia hierárquica que é muito importante de falar e que vai explicar muito também de mais um aspecto de uma coisa que vocês têm que tomar cuidado e tomar atenção se vocês forem entrar em algum espaço iniciático, mágico, de bruxaria e passarem a exigir isso de vocês. Que era o fato de que eles exigiam que as pessoas fizessem um relato pessoal toda semana. A maioria dos espaços iniciáticos vão pedir para você fazer um relato das suas práticas. Se você vai entrar numa escola iniciática, numa escola de magia, numa escola de bruxaria, eles vão talvez e provavelmente vão pedir de você um diário de práticas. Tá? Um diário de quando você faz um banimento, de quando você faz uma meditação, de quando você faz um feitiço, de quando você faz uma prática X ou assada, de quando você acende uma vela. O relato do que você está vivenciando na sua prática com a magia e com a bruxaria. O que eles pediam não era isso. O que eles pediam era que você falasse sobre a sua vida. Que você fizesse como um diário pessoal o relato que você envia para essa ordem. O problema disso é que pensa que isso era na época de 2020, 2021, que era justamente no momento da pandemia da Covid. E vocês lembram como foi a pandemia da Covid? Foi punk. Foi um período onde muitas pessoas passaram por muitas dificuldades. Então as pessoas que subiam de grau para o nível intermediário tinham que ler os relatos das pessoas que eram do grau iniciante, que eram relatos pesadíssimos, das pessoas falando do que elas estavam passando e estavam sofrendo durante esse período de pandemia. E essas pessoas não tinham nenhum preparo para receber esse tipo de relato, não tinha nenhuma formação em psicologia, e eram pessoas que eram colocadas lá e que não davam uma instrução clara sobre o que fazer a partir de alguém que está enviando um relato para elas. Então, uma pessoa mandava um relato de uma questão muito séria, muito complicada, e a pessoa que estava no nível intermediário tinha que ler e não saber se, putz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar alguém, eu tenho que conversar com essa pessoa para tentar ajudar essa pessoa a lidar com esse problema. E os mestres diziam que não é assim. A gente não tem nenhuma obrigação a respeito do fato dela estar falando essas coisas. Isso não responsabiliza a gente pelo nada, o fato dela estar expondo questões graves que ela faz nesse relato, que era basicamente também um pedido de ajuda indireto, mas que os mestres acreditavam que isso não incutava a eles nenhuma responsabilidade, pelo fato de eles estarem pedindo para as pessoas se exporem dessa forma nesses relatos que eles apresentavam para a ordem. Além de ser problemático o fato deles pedirem relatos de vida pessoal para os seus integrantes, existia também o lado de que, porque eles liam os relatos pessoais dessas pessoas, né? Quem estava no nível hierárquico acima tinha acesso aos relatos tanto dos iniciantes quanto dos relatos dos intermediários, ou seja, lia tudo que todo mundo estava passando, todo mundo estava vivendo, e acreditava que por causa disso compreendia e entendia essa pessoa melhor do que ela mesma. Não, eu te conheço porque eu leio os seus relatos. E isso acaba se tornando um instrumento de dominação e de manipulação, de você fazer as pessoas exporem as suas próprias fraquezas, exporem as suas próprias inseguranças, para que depois você possa utilizar dessas fraquezas e inseguranças contra essas pessoas e manipulando essas pessoas. E isso foi utilizado dessa forma várias vezes, e eu vi isso acontecendo várias vezes enquanto eu ainda fiz parte dessa ordem. Então, para as pessoas que fazem parte de um lugar que cobra esse tipo de coisa, fica aí o aviso, fica aí um alerta de cuidado muito grande, muito grave. Não aceite ser cobrado ou cobrada de expor para o outro alguma coisa além daquilo que é pertinente para a sua jornada de autoconhecimento e para a sua vivência e prática com a magia. Mesmo que no seu relato da prática mágica existirão coisas como os seus sonhos, como a sua reflexão e interpretação dos seus sonhos, que vão tangenciar coisas que você está vivendo, mas que não seja um se abrir e se expor completamente apenas no âmbito da sua vivência pessoal para alguém que está num nível hierárquico superior ao seu, num espaço iniciático. Marcado isso muito bem, eu preciso comentar que, né, minha esposa foi colocada nessa posição
E existia uma premissa de dentro desse estágio, né, intermediário, que era a ideia de que as pessoas iriam simbolicamente passar a portar um escudo e uma espada no âmbito de argumentação, de que era um lugar em que elas iriam ter que se desenvolver para poder degladiar-se com outras no âmbito da fala, da discussão, da argumentação. Só que não era só uma questão de ter força nos seus argumentos, na sua fala, mas era também no fato de que quando uma pessoa no nível intermediário trazia um questionamento naquele espaço, naquele lugar, os mestres vinham com tudo para cima dessa pessoa. Falava-se e conversava-se de um jeito que era de cima para baixo e que era de cima para baixo de um jeito que você fazia a pessoa quase se envergonhar pelo fato dela ter levantado aquele questionamento. Na época em que eu ainda estava no nível iniciante e minha esposa subiu para o nível intermediário, eu não compreendi o que estava acontecendo com ela. Porque eu não tinha acesso a participar dessas reuniões e tudo que eu via era quando terminava a reunião, eu já ficava ali preparado, porque uma reunião era depois da outra, né? Primeiro a reunião de iniciantes, logo em seguida encaixada a reunião dos intermediários, e aí eu ficava atento para quando terminasse eu ir lá correndo acolher ela, porque eu já sabia que ela ia sair dessa reunião chorando. E ela saiu dessa reunião chorando incontáveis vezes. Por que que ela chorava? Porque ela trazia questionamentos para os mestres, que era o que eles incentivavam a eles a fazerem, né? A premissa de você fazer parte desse nível intermediário era que você tinha a obrigação de puxar a bata do mestre. Você era o traidor e a traidora do mestre. Você era a pessoa que questionava o mestre o máximo possível, puxava a bata para ver se a bata do mestre saía e o mestre ficava nu. E acabava que ela trazia questionamentos contundentes sobre coisas que ela via e que ela não concordava, sobre coisas que ela via e falava, se continuar fazendo desse jeito vai dar bosta, e 2 meses depois a bosta acontecia e ele simplesmente fingia que nada aconteceu, simplesmente solucionava o problema e não se dava o crédito de que lá atrás, quando ela trazia o questionamento, eles falavam para ela que não, você tá vendo tudo errado, você tá pensando dessa forma e questionando essas coisas porque você não tá vendo isso da posição em que nós estamos. Nós aqui, como mestres, a gente tá enxergando tudo, a gente tá vendo tudo, a gente sabe de tudo, tá tudo na nossa mão, tá tudo no nosso controle, o que você tá questionando não faz sentido. E aí quando o que ela tava questionando se mostrava verdadeiro lá na frente, fingia que nada aconteceram. E ao invés deles acolherem o questionamento e desenvolver o questionamento dela, eles simplesmente vinham com tudo pra cima do que a pessoa falou, fazendo a pessoa parecer errada por meramente ter questionado alguma coisa. E naquela época ela não podia expor o que ela vivia nesse lugar, tudo que eu via ela era sofrendo por causa do que estava acontecendo. Isso perdurou, né, desde setembro de 2020 que ela entrou para esse nível intermediário, eu continuei no nível de iniciantes, me mantiveram nesse nível iniciante por bastante tempo, inclusive eu acredito que para tentar, né, acreditar que com isso eles estavam sendo coerentes com a ideia de que eles não estavam forçando a minha caminhada para subir além da medida, mas tudo bem. E em final de 2021, ela decidiu que ela queria ou sair da ordem porque não aguentava mais fazer parte desse nível intermediário e ser refutada e questionada de um jeito tão absurdo, tão violento, sem sentido, que ela, em vez de sair, aceitaram que ela descesse de grau, descesse para o nível iniciante. E aqui cabe também eu abordar e falar um pouco mais sobre como era esse espaço de convívio dentro dessa ordem. Onde as pessoas que eram no nível iniciante eram as pessoas que estavam no playground, né? O lugar em que você podia ir lá, participar das reuniões, tinham grupos de trabalho para você fazer parte, para poder participar de um canal de YouTube dedicado para os iniciantes poderem ir lá e participar desse canal para expor e divulgar a ordem. Grupos que, por exemplo, um grupo que eu criei e montei dentro do lugar, que era um grupo de estudos narrativos, em que eu abordava diferentes aspectos da filosofia, do conhecimento, do entendimento da vida, pelo filtro do conhecimento narrativo. E o meu grupo, inclusive, fez tanto sucesso dentro do espaço da ordem que até causou uma certa inveja com pessoas que eram administradoras de outros grupos de trabalho, mas também pelo fato de que, de dentro das pessoas que faziam parte do grupo que eu organizava, eu consegui encontrar 2 pessoas que eram iniciantes, treinei elas para elas se tornarem as próximas administradoras do grupo, no ponto de que eu, enquanto líder daquele grupo, né, de estudos narrativos, consegui construir outras 2 pessoas para liderarem o espaço e o lugar, entreguei a liderança na mão deles e falei, agora cuida que o filho é de vocês, porque eu consegui estruturar a vivência dentro daquele grupo e entregar na mão de outras pessoas para elas conseguirem continuar e carregar adiante o trabalho que eu tinha iniciado lá dentro.
E então, ser iniciante naquele lugar era uma coisa bacana, legal. Você tinha um espaço de convívio com outras pessoas que se interessavam em assuntos afins aos assuntos que você se interessava. Ser iniciante era, legal, beleza. O problema é que quando você entrava no estágio intermediário, você começava a assumir cargos administrativos dentro do lugar, assumir cargos que eram necessários para poder manter o lugar existindo e funcionando, é em que o bicho pegava. E dessa forma, em final de 2021, minha esposa desceu de grau, saiu do cargo que ela não estava mais aguentando, já estava desmotivada, já estava querendo sair do lugar. Porém, no final de 2021, existia a promessa que o fundador dessa ordem estava fazendo para a gente de que eles iriam criar um templo físico dessa ordem em São Paulo. E eu olhei para isso e falei, olha amor, vamos esperar um pouco mais. Porque eu também já estou um pouco desanimado, também eu estou achando essa ordem meio qualquer coisa. Já ficou claro que não tem magia porra nenhuma nesse lugar, porque eles falavam que não podia ter prática mágica entre os iniciantes porque eles não estavam preparados. Só ia ter no nível intermediário. A pessoa chega no nível intermediário, não tem prática mágica estruturada. E eu descobri depois que até mesmo no nível de mestre não existia prática mágica estruturada. Não é à toa que todo mundo que subia para mestre depois desaparecia e sumia, parava de pertencer à ordem porque chegava na conclusão de que não tinha nada interessante. Você fica naquela promessa de que não, aqui você está no estágio iniciante, quando você subir de grau você vai ver que o negócio fica interessante. Você sobe de grau, você só se fode porque você é colocado em posições administrativas para poder cuidar do lugar. Aí você sobe para mestre e descobre que a sua função como mestre é só fazer coisas que são necessárias para poder tentar manter a estrutura e a ordem hierárquica do lugar, e não tem prática mágica, e não tem conhecimento mais profundo, não tem nada mais interessante para ser integrado e entregado. Então, obviamente, a gente viu um monte de gente subir para mestre e depois desaparecer do lugar, porque parava de fazer sentido se quer pertencer ao lugar. Quando você chega no tal núcleo que, aqui o negócio fica de verdade e não tem nada acontecendo de verdade, a única coisa que faz sentido é se afastar e sair. Então, existia, né, essa questão desses níveis hierárquicos e eu pensei, pode ser que com essa promessa que esse fundador está entregando de que a gente vai ter um templo físico, pode ser que eu consiga desenvolver as minhas atividades relacionadas com o meu trabalho de magia do caos nesse lugar. E aí ter um espaço físico que a gente é parceiro para poder desenvolver atividades. Ela já estava querendo abrir um espaço de turma de desenvolvimento mediúnico. Então eu falei, vamos segurar um pouco mais, vamos aguentar um pouco mais, ver até onde isso leva, ver se um templo físico dessa ordem vai ajudar a trazer público para as nossas iniciativas, e com isso a gente vai também ter isso como um outro espaço para poder criar essa fonte de renda com atividades presenciais, já que a gente estava numa fase de começo de saída ali da pandemia, né, do Covid. E acabou que, por causa disso, inclusive, ela aceitou quando, na virada de 2021 para 2022, os mestres voltaram a convocar ela para subir de novo de grau para o grau intermediário, convocaram várias outras pessoas e me convocaram junto para subir. Eu lembro desse dia porque foi um dia em que, numa época ali em janeiro de 2022, onde, depois de já ter tomado 2 vacinas, a Stephanie, ela pegou Covid. E aí a gente teve que fazer isolamento dentro da nossa casa, em que ela ficava isolada no quarto e no banheiro do quarto, e eu ficava na suíte do escritório, que tem o meu escritório e tem um banheiro também no meu escritório com chuveiro, com tudo funcional. Então a gente conseguiu dividir a nossa casa perfeitamente, eu cuidava da casa inteira, fazia comida e deixava o prato de comida na frente dela no quarto. Só que foi justamente nesse momento que a gente estava fisicamente isolado, separado um do outro, que o grão-mestre, que era daquela época, né, que não era o fundador, já era outra pessoa no lugar de grão-mestrado, o grão-mestre veio conversar comigo, me adiantou e falou, Fausto, a gente vai chamar você para subir para o grau intermediário e a gente também vai chamar a Stephanie para voltar. Eu falei, cara, ela vai ficar furiosa se vocês fizerem isso. E eles fizeram, justamente no momento em que eu não podia ir lá para poder amparar ela. E eu escutava ela dando murros na parede de ódio e de raiva, porque eles pediram para ela voltar a subir de grau, depois de terem feito ela chorar várias vezes, de não aguentar o jeito como eles eram brutos e grosseiros com ela no trato nesse nível intermediário. Por quê? Porque eles vieram conversar com ela também, falar e assumir que, olha, Stephanie, a gente tem que reconhecer que
você estava certa no fim das contas. A gente errou com você. Nós erramos quando agimos do jeito assim, assim, assado. Nós erramos quando nós dissemos que você não estava atendendo aos requisitos do grau intermediário. A gente falhou, você estava certa nos seus questionamentos. Volte, porque a gente te reconheceu que você já deveria ter sido mais reconhecida. É de enervar, né? Depois que você passar 1 ano e meio ali tentando debater, tentando mostrar o seu ponto de vista, as pessoas só escorraçando o seu ponto de vista. Depois de um tempão, depois que você desiste de fazer parte daquele lugar, eles te chamam de volta falando: ai, desculpa, a gente errou, a gente não tinha reconhecido que na verdade você tinha razão nas coisas que você estava dizendo. Mas ela só aceitou subir de novo de grau porque eu falei: calma, amor, eu vou subir junto e dessa vez eu vou estar junto para poder ver se era ou não distorção da sua cabeça as coisas que você vivia nesse lugar. Lembra quando eu falei sobre os relatos que eles pediam para fazer nesse espaço, nesse lugar? Pois é, uma das coisas que eles usaram como argumento contra minha esposa na época em que ela trazia questionamentos e eles abordavam esses questionamentos de um jeito estroncho e maluco, era o fato de que ela colocava nos relatos dela que ela sempre foi criticada ao longo da infância e da adolescência por ser uma pessoa que falava de uma maneira que as outras pessoas consideravam grosseira, por ela ser uma pessoa que questionava as coisas de um jeito que fazia outras pessoas ficarem incomodadas. Então eles usaram da ideia de que o problema não era que eles não estavam reconhecendo os questionamentos que ela trazia. Era que ela tinha problemas de comunicação, que eram problemas de comunicação que existiam desde a infância e da adolescência dela, e que agora ela estava confrontando com as suas próprias sombras por meio da estrutura da ordem. Porque agora, no grau de intermediário, ela estava encontrando de novo essas questões individuais, pessoais de autoconhecimento, para ela poder conseguir enfrentar e lapidar a maneira dela de se comunicar, para conseguir se fazer uma pessoa melhor compreendida. E que era isso que era o problema, não era o fato de que eles eram totalmente boçais na maneira de conversar e de lidar com esses assuntos. Porque quando eu subi para esse grau intermediário junto com ela, eu falei assim, agora, né, depois que vocês fizeram ela chorar várias vezes, depois que eu vi ela saindo de várias reuniões desse grau intermediário chorando, agora eu vou vir com a porra da espada e do escudo pra cima de vocês. E eu percebi que sempre que eu trazia algum questionamento contundente, sério, quando eu pegava o regulamento para mostrar, olha só, vocês estão ali, ó, pegando pessoas do grau iniciante, botando para o grau intermediário num determinado cargo, que tem aqui no regulamento que ela tem que cumprir o requisito de já ter entregue 3 monografias. E essas pessoas, nenhuma delas entregou mais do que uma monografia. Então vocês estão furando com uma regra que vocês mesmos criaram sobre os ditames do que faria uma pessoa poder subir desse grau para esse grau, cumprindo com esse cargo. Trazia um questionamento que era pertinente. Eu tô falando, olha, vocês estão furando a própria regra. E as pessoas que eram no grau de mestres vinham para isso dizendo, não, mas é você que não está abrindo seus olhos, é você que não está considerando que nós já nos preparamos para poder receber essas pessoas, que elas não vão ser recebidas para entrar nesse cargo de pronto, porque elas vão entrar nesse cargo num âmbito probatório, elas ainda vão ser probacionistas, para esse cargo elas vão ter um acompanhamento muito cuidadoso, justamente porque a gente tem consciência de que elas não cumprem todos os requisitos. O que eu descobri depois, conversando com outras pessoas, inclusive que já chegaram a sair dessa ordem depois da minha expulsão e vieram se desculpar para mim dizendo que eu estava certo no fim das contas, era que todo esse enredo, toda essa fala de ai não, a gente já está com tudo antecipado, o que você não considerou que os mestres já estão cuidando disso do jeito mais coerente possível, é que aquilo era totalmente invenção. Eles estavam tirando da orelha aquela explicação. E tirando da orelha uma explicação para tentar fazer eu parecer errado meramente por levantar o questionamento. Porque a maneira que eles respondiam não era uma forma de dizer ok, eu entendo o seu questionamento, eu entendo a sua preocupação, deixe eu te tranquilizar, dizendo que tal medida vão ser feitas. A maneira deles responderem é a maneira de mas você está errado por questionar isso porque você não pensou como um mestre e cogitou que nós já estamos cuidando desses problemas. Então, de fato, a retórica deles, o que vinha de mestres para intermediários, era de um jeito bruto, era de um jeito estúpido, era de um jeito sem sentido, era de um jeito violento, com a maneira psicologicamente violento com essas pessoas. Então, quando eu vi aquilo, eu comecei a entender que
sim, existia motivos para minha esposa sair chorando e que não era por questões da infância e da adolescência dela de dificuldade de comunicação. Era porque as pessoas que estavam como mestre estavam, de todas as maneiras, dando espadadas nas pessoas no nível intermediário para tentar moldar elas a aprender a dar a resposta certa, a resposta que agrada os mestres e que prova para eles que as pessoas estão prontas para subir de grau porque elas já concordam com tudo que os mestres pensam. Então, quando eu fui começando a cair a ficha dessa dinâmica, eu comecei a ficar cada vez mais, tipo, tá difícil fazer parte desse lugar, hein? Tá difícil ser conivente com um lugar que faz esse tipo de coisa com as pessoas. Eu ainda estava tentando insistir um pouco mais porque eu de fato tinha conseguido montar uma turma de um curso presencial que na época eu chamei do Laboratório Mágico. E era uma turma que estava tendo as suas atividades de aula toda semana no espaço presencial dessa ordem. E com isso, eu também comecei a perceber que o espaço presencial, né, as reuniões da ordem no espaço presencial estavam ficando cada vez menos pessoas, né, estavam aparecendo, estava ficando cada vez mais escassa a presença das pessoas. E eu, junto com algumas pessoas de dentro desse templo presencial, começamos a conversar e falar, cara, tem uma coisa acontecendo. Por que as pessoas estão chegando aqui? Por que nas primeiras reuniões que a gente tinha presencial estava lotado de gente e agora de repente as pessoas estão cada vez mais se desinteressando, se desengajando? A gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Pessoas que não faziam parte do templo presencial em São Paulo, que eram de Santa Catarina, do Sul, me indicaram de alguma forma para eu pleitear para um cargo dentro do templo físico, para ser um cargo mais ligado à parte pedagógica, à parte de cuidado do convívio, para que eu pudesse, com o meu conhecimento, ajudar a explorar possibilidades do que fazer com o espaço físico, de forma a trazer e engajar de volta as pessoas. E com isso eu fui colocado, né? Me disseram depois que eu é que tentei me projetar para entrar nesse cargo, mas quando na verdade eu fui indicado para entrar nesse cargo, eu só aceitei a indicação de alguma forma. E dessa maneira eu tentei fazer mudanças, eu tentei propor outras atividades, e isso começou a desagradar muito o fundador dessa ordem, que no templo ele era grão-mestre, ele não era grão-mestre da federação online que estava no Brasil inteiro, mas no templo físico ele era o grão-mestre. E aí eu comecei, né, por optar ali num cargo mais pedagógico, a propor atividades diferentes, a propor iniciativas diferentes dentro do espaço do templo, e ele ficou meio tipo, legal, mas por favor não faça isso outra vez. Junto com tudo isso, a própria figura do fundador dessa ordem era uma figura que estava ficando cada vez mais difícil de lidar, porque estava se provando uma pessoa que publicamente no seu trabalho estava adotando uma estratégia de disseminar o ódio para conquistar engajamento. E isso me desagradava, porque eu estava inclusive naquele período aceitando começar a permitir que a minha figura pública enquanto mago começasse a ser associada aos poucos com aquela ordem, e no mesmo período o fundador dessa ordem começava a agir de um jeito estapafúrdio e maluco para chamar a atenção. E quando eu apontava isso para ele, o que ele dizia era: relaxa, Fausto. Porque se eu estivesse fazendo alguma coisa que desse vexame para a ordem que a gente faz parte, os mestres da ordem estariam me dizendo e apontando isso. O problema é que a gigantesca maioria dos mestres era um bando de baba-ovo do fundador. Era um bando de gente que botava pano quente em tudo que ele fazia de cagada. Era um bando de gente que passava pano para qualquer merda que ele falava que ele fazia. Principalmente o grão-mestre da federação. O grão-mestre ainda da federação online, que era da ordem total, completa. E com isso, eu fui ficando cada vez mais, tipo, impaciente, cada vez mais, tipo, caramba, agora que eu assumi esse cargo aqui dentro do templo físico, né, eu tô tendo que lidar mais ainda com o fundador, que era o grão-mestre do templo físico, de maneira a ver as cagadas, as besteiras que ele faz, as besteiras que ele fala, a maneira troncha como ele trata as pessoas de dentro do lugar. E houve um episódio que foi um estupim pra mim, de perceber que eu estava ali junto com um monte de gente que era um bando de fanboy e fangirl do fundador e que nunca iria questionar ele de maneira veemente. Foi um episódio em que esse fundador dessa ordem, ele publicou nos stories do Instagram dele trechos de conversa entre ele e o grão-mestre da federação, da ordem, conversando sobre quem eles achavam que deveria de ser o próximo grão-mestre.
E ainda que esse fundador tenha eliminado ali, apagado os nomes dentro dos prints da conversa, para qualquer pessoa que fazia parte da ordem, era ululantemente óbvio de quem ele estava falando. Era ululantemente óbvio quem estava envolvido naquela conversa e era óbvio saber quem eles estavam indiretamente indicando para ser o próximo grão-mestre. Por que que isso me deixou tão puto? Porque na festa de inauguração do templo físico, quando esse grão-mestre da federação veio para São Paulo e a gente comemorou, passou 3 dias ali fazendo festa, comemorando, houve um momento em que estava eu, ele e a minha esposa conversando. E eu e minha esposa, Stephanie, começamos a conversar sobre quem a gente acreditava que poderia e deveria ser o próximo grão-mestre, ou a grã-mestre da ordem. E esse grão-mestre, o grão-mestre da época, se silenciou completamente. Eu virei para ele e falei assim, cara, qual que é a sua opinião sobre isso? E ele disse, eu não vou me pronunciar, não vou esboçar nenhuma reação sobre esse assunto, porque eu, na posição do grão-mestre atual, a minha fala tem muito impacto, tem muita influência. E eu não quero influenciar a opinião das outras pessoas na votação da próxima pessoa que vai ocupar o meu cargo. Uma atitude perfeitamente coerente, não é mesmo? Só que quando eu vi esses prints dos stories do fundador da ordem, eu tirei print e fui conversar com o grão-mestre da federação. Falei, mano, você viu isso aqui que o fulano compartilhou nos stories dele? E ele falou, eu vi. E você não vai fazer nada a respeito disso? Ele, mas também qual que é o problema, né? Já não tá óbvio que é o fulano que tem competência para poder assumir esse cargo no futuro? Eu não vi nada demais da gente compartilhar essa conversa. Que é a postura absolutamente aversa e contrária à postura lógica e coerente que ele mostrou conversando presencialmente comigo e com minha esposa no templo físico da ordem. Quando eu vi isso, eu entendi que eu estava num lugar rodeado de fanboys desse fundador, que ninguém ia ter força e convicção para poder questionar ele, que eles não eram sérios, porque se eles faziam de tudo para poder encobrir qualquer bosta que o fundador fizesse, eles não tinham convicção necessária para sair desse lugar e fundar um outro lugar que não estivesse sobre a égide dele. E com isso, eu decidi questionar profundamente a ordem, trazendo, na próxima reunião que eu fazia parte dos intermediários, trazendo um assunto que não era esse desses stories, mas trazendo um incidente mais antigo dentro daquele ano, em que o fundador da ordem expôs informações sensíveis da ordem numa publicação do meu Facebook, ao conversar com uma pessoa que era de fora da ordem, que era uma pessoa de fora da ordem que já tinha tentado puxar informações de dentro da ordem. Não é como se fosse um incidente, nossa, catastrófico, mas era uma evidência do quanto que esse fundador, ele não agia em nada de acordo com os princípios do lugar que ele pretensiosamente fundou. Ele não correspondia a ser uma pessoa que vivia a filosofia daquela ordem. E que não fazia sentido a forma como os mestres protegiam ele de maneira exagerada. Eu estava com isso tentando trazer esse caso para apontar a hipocrisia das pessoas que eram os mestres daquele espaço. E como eu fiz isso? Eu fiz isso indo numa reunião desse nível intermediário e começando a falar assim, olha, gente, a gente está aqui em algumas reuniões, às vezes, escutando os mestres reclamando com os intermediários que eles não estão tendo postura digna do grau e muito menos digna, inclusive, de coisas que são básicas para os iniciantes. Mas o que dizer da postura dos mestres que, às vezes, também não atendem ao nível básico dos iniciantes, né? Vou te dar um exemplo. Se um iniciante fizesse uma coisa x e assado, e eu citava esse episódio, que esse fundador tinha feito, de expor informações sensíveis da ordem num lugar público do Facebook, conversando, respondendo a comentários de uma pessoa que já tinha tentado tirar informações da ordem. Falava disso e aí eu falava só no âmbito hipotético. E as pessoas que faziam parte do mesmo grau que eu, de intermediários, eles começaram a responder assim, eu não julgaria tanto, mas não acharia legal. Até que um deles, que inclusive era uma pessoa que tinha um cargo, que tinha o poder de expulsar pessoas, virou e falou assim, não, eu acharia isso muito errado. Eu mandava expulsar. Você expulsava? Mas e se ele fosse do grau intermediário? Não muda nada, expulsava. E se fosse uma pessoa que está na posição de mestre? Também não muda nada, também expulsava. E se eu te disser que um mestre fez isso? Aí o grão-mestre da federação entra na reunião. Mas
mestre, não, calma aí. Botando um monte de panos quentes, falando, não, pera, a gente não pode julgar as coisas de uma maneira genérica, a gente tem que dar atenção, né? Cada caso é um caso, cada pessoa que comete uma coisa X assado tem que ter um tratamento específico, ou seja, de fato o fundador fez isso, mas ele é o fundador, por isso eu não posso expulsar ele, então o que eu tenho que fazer é simplesmente passar pano pra tudo merda que o cara faz. Pausa para comentar que uma das coisas que eu observei e percebi também dentro desse espaço, que isso acontecia em todos os graus, era a forma como essas pessoas que estavam nessa cúpula ali, esse círculo mais interno dos mestres, eles sempre assumiam uma retórica, um posicionamento de que o que vale é a regra, mas quando me favorece é melhor não seguir a regra. E as leis são interpretáveis. As regras são interpretáveis. Quando fazia sentido para eles, eles viviam com a regra debaixo do braço. Falavam, não, você não atendeu ao regulamento X e assado sobre como fazer uma denúncia de um acontecimento como esse, que tinha que ser em 3 vias por meio do grau X e assado. Mas quando era conveniente para eles, eles cagavam para as regras ou inventavam uma regra nova de exceção em cima da regra que já existia apenas para fazer acontecer e justificar o que quer que eles quisessem justificar. Principalmente a pessoa que estava na posição, né, de ser o grão-mestre na época em que eu estava dentro da ordem, que era uma pessoa que tinha uma fala tão eloquente que ele passava 30 minutos falando para te convencer que o que você falou, na verdade, é o avesso do que você falou e fazer qualquer coisa parecer justificável, por conta que ele inundava o ouvido das pessoas de tanto que ele falava e falava e falava e falava. E dessa forma, naquele momento eu vi ele reproduzindo esse mesmo comportamento. Dele vindo falar um monte de coisa, botar em panos quentes para tentar tornar o injustificável justificável. E aí eu fui veemente na minha denúncia, até o ponto de eu deixar claro de qual mestre eu estava falando, que era justamente do fundador daquela ordem, que tinha cometido um delito idiota. E quando eu deixei isso claro, eles... Não, Fausto, você não deveria, não poderia. Mas agora vamos ter que parar esse assunto porque você vai ter que levar essa denúncia numa reunião diferente, numa reunião extraordinária, X assado. Eu falei, tá bom. Então beleza. Então, vai ser na próxima semana tá ótimo. Porque eu pedi uma data, né? Eles falaram, não, vai ser na próxima semana, beleza. Então na próxima semana eu vou trazer a minha denúncia. Espero que você traga todo um dossiê, de um documento, comprovando tudo o que aconteceu. Não, tá bom, tá beleza, vou trazer. O que acontece é, o incidente que eu relatei é um incidente dos quais os mestres dessa cúpula já estavam cientes que aconteceu. Inclusive, na época, para poder apagar e corrigir o erro do fundador da ordem deles, eles criaram um outro perfil dos mestres da ordem, foram lá e comentaram na minha publicação do Facebook, botaram tudo em panos quentes ali, nada aconteceu, finge, apaga o comentário do fundador, isso, aquilo, outro, para poder acobertar o caso. Então, eles já tinham consciência do que eu estava relatando. Mas, no momento em que eu busquei fazer essa denúncia, existia também sempre um momento depois da reunião dos intermediários em que a gente ficava ainda ali no Discord batendo papo e conversando. E depois nessa conversa pós-reunião, o grão-mestre da ordem, o cara que falou que expulsaria, começaram a falar comigo falando assim, Fausto, você tem certeza que você quer levar essa denúncia adiante? Olha, hein, porque se essa denúncia for uma coisa que realmente aconteceu, eu acho que eu vou ter que expulsar o fundador da ordem. E se eu expulsar o fundador da ordem, não vai ter mais ordem, porque o cara vai dissolver a ordem e vai deixar de existir. Você tem certeza que você quer fazer isso? E sim, eu tinha convicção e certeza de que eu queria fazer aquilo. Porque no momento em que eu subi do grau do iniciantes para o grau intermediário, uma das coisas que eu falava que eles inclusive batiam palma era o fato de que o meu objetivo era destruir aquela ordem. E minha explicação sobre o significado disso era que meu objetivo era testar todos os pilares daquele lugar, batendo com espadadas em todos os pilares, para ver qual pilar estava firme e qual pilar estava frágil. Para que o pilar que esteja frágil fosse derrubado e outro mais firme fosse colocado no seu lugar. Mas que se eu chegasse à conclusão de que aquela ordem era por inteiro podre, eu simplesmente destruiria. E foi basicamente o que eu tinha decidido fazer quando eu cheguei à conclusão de que aquele lugar era totalmente podre por dentro. E isso é uma questão que eu entendo e é um alerta para as pessoas. O fato de que a gente imagina que, mas eu sou uma pessoa inteligente, eu não queria cair de entrar num lugar como esse, eu não queria cair de perdurar e ficar tanto tempo num lugar como esse.
As pessoas que eu conheciam lá, inclusive alguns desses mestres, eram pessoas inteligentíssimas. A pessoa que, inclusive, era responsável por expulsar pessoas e que depois veio a me expulsar e que depois de me expulsar, 1 ano e meio depois, veio pedir desculpas por ter me expulsado, reconhecendo que eu estava certo nos meus questionamentos, também é uma pessoa inteligentíssima. Não tem a ver com você ser ou não ser inteligente. Tem a ver com alguns atributos específicos, com algumas características que esse tipo de lugar tem, que faz a gente se apegar a ele e ter dificuldade de soltar. Primeiro, o fato de que no âmbito de iniciante, a experiência era majoritariamente muito positiva, porque enquanto iniciante você não era exposto às coisas duras e difíceis e complicadas e problemáticas que aconteciam com mais veemência nesse território do intermediário. Então, primeiro você tem uma base de uma experiência que é uma inundação de amor, uma inundação de irmandade. Um lugar tão maneiro, tão legal, com discussão, com pessoas interessantes. Você poder viver experiências positivas é importante para te convencer de que aquele lugar é puramente ou profundamente, na sua essência, um lugar bom. E que aí quando você encontra problemas no lugar, você é convencido de alguma forma de que, o lugar é bom, mas não é perfeito, porque nenhum lugar é perfeito. Todo lugar tem seus problemas, todo lugar tem seus defeitos. O que você deve fazer quando você encontra defeitos não é você simplesmente abandonar o lugar, mas você tentar ficar dentro do lugar para você poder ajudar esse lugar a se transformar e lapidar os seus defeitos e se tornar um lugar ainda melhor. Porém, quando eu entendi que a essência do lugar já estava corrompida, eu entendi que não existia salvação. Eu entendi que a única saída era fazer um golpe muito contundente, muito forte no cerne daquele espaço, daquele lugar, que era o apreço que a maioria das pessoas tinha pelo fundador daquela ordem. Mostrar que o cara não era uma pessoa legal, mostrar que todo mundo ali da cúpula estava protegendo as cagadas que ele fazia e deixar muito claro as contradições e as hipocrisias que estavam no núcleo daquela ordem. E ao fazer isso, eu sabia que existia o risco de eu ser expulso, mas eu preferi ser expulso com a convicção de que eu estava certo no que eu estava apontando, do que permitir, por exemplo, quando a minha esposa desceu do grau intermediário para o grau iniciante, em que ela tinha vontade de sair, e naquela época eu mesmo pedi para ela não sair, porque eu fazia questão de não permitir que ela saísse daquele lugar se sentindo que ela fracassou, que ela errou, que era ela que estava errada. Eu queria poder continuar dentro daquele lugar para que, se caso a gente saísse saísse por cima e não sair chutado pela porta da ordem, rolando escadas abaixo. Porque isso é o que aconteceria se ela tivesse saído muito tempo antes desse momento da nossa expulsão. Seria a ideia de ela assumir que é ela que não está dando conta das exigências que são desse grau intermediário e não o modo que eu pude comprovar depois, por a gente ficar mais tempo e chegar nesse movimento dessa minha denúncia, que deixou muito claro que o problema era com eles e não com ela nem comigo. E isso se comprovou mais ainda ao longo do tempo, na medida em que as pessoas que participaram desse meu processo de expulsão vieram depois a sair dessa ordem e vir conversar comigo e fazer um churrasco na minha casa, junto com a Stephanie, no nosso quintal, para comemorar o fato deles terem saído de um lugar maluco e abusivo, como era aquela ordem. Com tudo isso, voltando para esse incidente da minha denúncia, eu passei uma semana entre uma reunião e outra com todo mundo olhando pra mim de um jeito estranho, tipo, nossa, o Fausto tá fazendo um negócio muito maluco ali, tá denunciando um fundador, falando que ele fez uma parada que seria digna de expulsão, e por baixo dos panos, como eu vinha a saber depois, eles também, os mestres, estavam pavorosos. Meu Deus, o que a gente vai fazer com esse negócio que o Fausto fez? O próprio fundador da ordem manipulando as pessoas para tornar as pessoas favoráveis a ele e não ao que eu estava denunciando. De maneira que na semana seguinte, pessoas que, enquanto eu fiz a denúncia, falaram, nossa, quem que fez isso? Não entendo o que está acontecendo. Veio falar um roteirozinho escrito de que, não, eu recebi a denúncia de tal incidente, passei para Beltrano, e Beltrano analisou e passou e processou de forma X e assado. Eles criaram todo um teatro simulado para fazer parecer que a minha denúncia era uma coisa desimportante e o que eu estava fazendo era causar alarde com uma coisa que era muito pequena.
Quando profundamente eu não estava tão preocupado assim em que aquela denúncia daquele assunto, daquele incidente, fosse a coisa que apurasse, que chegasse ou não na expulsão do fundador. Mas era mostrar a hipocrisia no cerne do lugar, que era justamente o fato de que, quando eu trouxe uma denúncia de um incidente, eles se preocuparam muito mais em se defender da denúncia do que apurar a denúncia. E colocaram sobre o denunciante o peso do delito. Quando o cara que tinha o poder de expulsar virou pra mim e falou: Fausto, você tem certeza que você quer levar essa denúncia adiante? Porque isso vai ter consequências. Como se a consequência disso fosse o fato de eu estar denunciando o que eu vi e não o fato do que a pessoa fez que era digno de ser expulso. Com tudo isso em vista, eles fizeram uma reunião ali que eles, inclusive, criaram um outro roteiro de ritual só para poder receber minha denúncia. Eles falaram lá o texto deles, de pipi, popopó, isso, aquilo, outro, a gente já sabia de tudo, mas esse problema não é um problema grave, parará, parará. Chegamos à conclusão de que nada precisa ser apurado, porque tudo já está em conforme com o que a gente já sabia, todas as ações já foram feitas a respeito disso. E deixaram o microfone aberto para quem quisesse pronunciar. E eu voltei a questionar, e eu voltei a mostrar, peraí, fulano tá dizendo que já estava ciente, mas quando foi na outra reunião, agiu com surpresa como se não tivesse ideia do que eu estava falando. Como é que essa pessoa tá agora mentindo e dizendo que ela já estava ciente de toda a situação? E quanto mais eu questionava, mais eles me interrompiam, mais eles não deixavam concluir minha fala, porque eles vieram 6 pessoas contra uma pessoa trazendo a sua denúncia e trazendo seus questionamentos. De cima para baixo. Para tentar me calar, para tentar não permitir que o que eu estava falando chegasse muito aos ouvidos das outras pessoas que estavam ali naquele grau de intermediário, que era a minha intenção. E aí, depois que teve esse incidente, essa reunião, saí lá quase xingando as pessoas, passou-se alguns dias, eu recebi um e-mail de que eu estava sendo expulso e minha esposa também estava sendo expulsa, mesmo que ela não tenha se envolvido em nada com o que eu estava trazendo naquele movimento de denúncia, mas eles interpretaram que tinha que expulsar nós dois juntos. Isso aconteceu principalmente porque, lembra do tal do relato pessoal que eles pediam pra gente mandar? Nessa semana, depois dessa reunião em que eu trouxe minha denúncia, eles rechaçaram minha denúncia e voltaram a denúncia contra o denunciante, eu mandei um relato de mais de 14 páginas mostrando tudo que eu tinha entendido que estava de errado com aquele lugar. Do quanto que eles criavam, né, uma lavagem cerebral nas pessoas para concordar com os mestres e só quem aprendia a concordar com os mestres subia para mestres. O quanto que eles faziam uma lavagem cerebral para fazer as pessoas no nível intermediário se sentirem inadequadas por trazerem questionamentos quando elas estavam muito certas naquilo que elas estavam questionando. Sobre o quanto que todos os mestres, no lidar com a minha denúncia, caíram da posição de mestre agindo como crianças. E aí, depois do final do meu relato, eu viro assim, então, inclusive, na próxima reunião eu quero trazer um resumo dessas questões que eu abordei nesse relato para poder escutar a opinião dos meus colegas do nível intermediário. Não me deixaram ficar para a próxima reunião, me expulsaram e expulsaram minha esposa para que a gente não pudesse ter um canal de comunicação para continuar o movimento que eu tinha iniciado. Porque eles acharam que no momento em que eles vieram em 6 para cima de mim, me interrompendo e não me deixando falar na reunião que eu fiz de denúncia, que eu iria me aquietar, me acovardar e entrar na minha caixinha e ficar na minha e aceitar que eu errei e os mestres estão certos. E quando eles viram que eu não iria parar o meu movimento, a única maneira de parar foi me silenciando, me expulsando do lugar. E as pessoas que estavam lá de dentro sabiam que eu fui expulso? Não. Eles passaram a só notificar e anunciar como uma pessoa saiu da ordem. Não era permitido você saber de que maneira ela saiu. Então fez parecer, inclusive, que fui eu que fui um covarde, que saí do lugar porque não aguentei a pressão, quando foram eles que não aguentaram a pressão dos meus questionamentos e que tiveram que me expulsar. E o gosto que eu tive quando, um ano depois, várias dessas pessoas que participaram desse movimento de me expulsar e expulsar a Stephanie vieram até nós e vieram conversar, dizendo, inclusive, que uma das frases que se tornaram mais recorrentes dentro da ordem depois da minha saída foi: o Fausto estava certo. Ao ponto de que, lembra que eu falei que o fundador dessa ordem tinha criado um templo físico em São Paulo? Pois é, e lembra que esse templo físico estava perdendo engajamento, as pessoas estavam parando de participar dele? O templo só se manteve aberto por um tempo, porque teve logo no seu início uma doação de uma pessoa que deu um insumo de grana para ajudar a pagar os aluguéis até o templo poder se sustentar em pé por conta própria. Mas chegou na época que esse dinheiro estava acabando
e o engajamento estava tão baixo que o templo não estava conseguindo arrecadar o mínimo necessário para pagar as próprias contas. E com isso, a galera que era da federação online, da ordem, falou para esse fundador, cara, a gente vai ter que fechar o templo físico seu, porque o seu templo tá dando mais custo do que trazendo retorno, ele não tá se sustentando nas contas, a contabilidade não tá fechando, a gente tem que mandar fechar esse lugar. O que esse fundador fez? Não vai fechar não, porque se fechar, os meus seguidores vão ver que eu fracassei. Eles vão ver que eu pequei e que eu não sou o mago fodão, poderosão, que tudo que toca a mão acontece e que é o mago que faz tudo acontecer. Isso vai fazer eu mostrar vulnerabilidade, fraqueza e fracasso perante as pessoas que me seguem. Eu não posso deixar esse lugar fechar. O que ele fez? De fato, a ordem parou de acontecer naquele espaço físico e ele pegou o mesmo lugar que já estava o aluguel no nome dele e montou um outro espaço. E ele montou uma outra iniciativa com uma iconografia muito parecida com a iconografia da ordem que ele tinha fundado anteriormente. De modo a fazer parecer que esse outro lugar que surgiu é uma continuidade, uma transformação do espaço da ordem que existia. Ou seja, não é que aquela ordem, o templo físico da ordem fracassou e fechou. É que, na verdade, ela se transformou em outra coisa. Quando, na verdade, de fato, fracassou e ele simplesmente decidiu montar uma outra coisa, uma outra iniciativa desconectada com a ordem. Ele se expulsou da ordem porque... lembra que eu falei que tinham pessoas muito inteligentes? Quando ele começou a ficar muito ridículo na maneira dele de falar sobre certos assuntos relacionados com magia e espiritualidade na internet, quando ele começou a fazer afirmações que fez, inclusive, ele perder o crédito completamente com o meio mágico, as pessoas da própria ordem chegaram à conclusão de que esse cara é um cara que a gente tem que manter afastado. E eles começaram a tomar algumas medidas para prevenir ele de conseguir voltar a ter cargos de liderança dentro da própria ordem. No ponto de que, lembra quando eu falei que ia ter um pleito para grão-mestre no ano em que eu estava fazendo parte daquela ordem? Esse fundador estava cogitando que talvez ele deveria de retornar para o grão-mestrado da própria federação. Só que de dentro da cúpula dos mestres, eles chegaram à conclusão de que, porque ele já ocupou esse cargo antes, é melhor ele se afastar e dar lugar para outra pessoa. Ele ficou tão tristonho, tão triste, tão aborrecido com isso, que até hoje ele nunca mais participou de nenhuma reunião da ordem que ele mesmo fundou, foi criar outra iniciativa dele e ele meio que foi expulso do próprio lugar. Que irônico, não é? Quando 6 meses antes eu tinha dito que se a ordem fosse fiel à sua filosofia, já teria expulsado seu fundador porque o cara não vive de acordo com a filosofia da ordem que ele criou. E aí, no fim das contas, ele acaba sendo indiretamente afastado e expulso do próprio lugar que ele criou. E essa é mais um relato, né? Mais uma maneira de eu trazer e abordar esses assuntos e dar esses alertas, esses avisos. Tanto para as pessoas que provavelmente ainda fazem parte dessa ordem e devem estar reconhecendo muitas coisas que elas estão vivendo agora fazendo parte dessa ordem, e para elas vai ser importante escutar e saber de coisas que elas não têm acesso normalmente, porque elas provavelmente ainda estão sendo mantidas num grau de iniciante apenas porque elas não pertencem à patota que permite elas subirem de graus. E também para as pessoas que podem estar fazendo parte dessa outra iniciativa que esse fundador fez parte e que podem estar reconhecendo que, eita, eu acho que eu estou fazendo parte de um espaço de um cara que tinha um jeito meio estranho, meio esquisito de tocar as iniciativas dele, né? Eu sinto que eu já falei sobre esses assuntos, já falei sobre isso aqui, já falei acolá, já deixei clara a minha opinião a respeito de certos aspectos dessas questões, de certos aspectos dessa ordem, de certos aspectos do trabalho desse fundador. Eu nunca trouxe um relato tão amplo, tão integral, tão coeso, e deixando claro que isso foi formativo para mim. Eu tenho até certo orgulho de dizer que, enquanto magista do caos, eu fiz parte de um lugar como esse, e porque eu não me acovardei, e porque eu fui veemente e sincero na minha convicção daquilo que eu entendia como certo, porque eu não acuei enquanto eu percebia que eu estava certo nos meus questionamentos, eles não aguentaram e tiveram que me expulsar de lá. E eu que dizia que ia expulsar, eu que dizia que ia destruir a ordem,
de fato quebrei com as pernas deles, porque muitas das pessoas que saíram depois da minha expulsão, que saíram inclusive por terem aberto os olhos e reconhecerem que as denúncias que eu estava fazendo, que os questionamentos que eu estava levantando faziam sentido, eram pessoas que basicamente mantinham aquele lugar de pé. Eram pessoas que faziam parte da parte de contabilidade, eram pessoas que ajudavam na parte do judiciário, eram pessoas que inclusive vieram assumir para mim depois que eles também enxergavam os defeitos que eu estava apontando, mas eles ainda acreditavam, fica aí outro alerta importante, eles ainda acreditavam que se eles conseguissem subir de cargo, subir de grau, se eles estivessem numa posição mais forte dentro da ordem, eles poderiam transformar a ordem num lugar melhor, corrigindo os defeitos. Só que teve gente que chegou na posição de vice-grão-mestre e ainda assim percebeu que não tinha poder nenhum para transformar o lugar e para corrigir no lugar tudo aquilo que enxergava de problemático e de defeituoso. E quando chegou nesse ponto de ser vice-grão-mestre, entender que mesmo nessa posição não tinha nenhum poder para poder mudar a estrutura do lugar, viu que não tinha mais sentido estar lá e saiu do lugar. Então, sim, eu destruí aquela ordem como eu prometi que eu iria fazer. Hoje eu sei que quem é grão-mestre provavelmente é grão-mestre dos escombros que sobrou depois desse movimento contundente que eu fiz dentro daquele espaço, daquele lugar. E que eu continuo fazendo hoje, trazendo essa denúncia que eu sei que quem faz parte desse lugar vai reconhecer o que eu estou falando nesse relato e vai provavelmente reconsiderar a possibilidade de continuar ou não fazendo parte dessa ordem depois que soube de tudo que não te permitiram saber. É irônico porque eu sei que o próprio fundador dessa ordem, ele é uma pessoa que não só gostava muito de manipular a opinião pública por meio da aversão e do ódio ao trabalho dele. Ele mesmo dizia ironicamente que, puxa, uma coisa que está faltando para a nossa ordem é a gente ter um ex-membro que fala mal da nossa ordem, porque isso é imprescindível para algum lugar poder existir. Sério, eu juro, eu ouvi essas palavras vindo do fundador dessa ordem, que era importante ter alguém que já tinha feito parte que xingasse eles publicamente para poder ser um ex-membro que saiu da seita, mas que acaba de certa forma divulgando e fazendo as pessoas se interessarem pela seita da pessoa. E é irônico que eu esteja sendo agora essa pessoa, mas que eu não vá ceder à manipulação de acreditar que, ao fazer isso, eu estou simplesmente atendendo aos desejos dessas pessoas que já querem receber ódio. Porque existe uma nuance muito complicada entre a ideia de que, ao falar mal de alguma coisa, a gente está dando poder para aquilo, dando mais visibilidade, ou o fato de que, se a gente não fala mal com argumentos, que se a gente não aponta os problemas a partir de um lugar de alguém que vivenciou e conhece por dentro como é aquele lugar e que conhece por dentro como funciona a cabeça do fundador daquele lugar, poder trazer à tona com informações, com coisas que a gente pode apontar e falar, cara, eu vivi, eu sei porque eu estava lá dentro. Se a gente não faz isso, a gente permite que essas pessoas continuem falando o que elas quiserem e continuem, inclusive, apontando qualquer crítica ao trabalho delas como sendo apenas críticas de pessoas que não sabem do que estão falando, que não entendem o que estão falando. Então, fica aqui o amplo e o longo aviso sobre essas questões. Eu trago aqui no Jornada Mágica esse meu relato pessoal. Vocês podem perceber, que tem uma distância de tempo longa entre julho de 2022 até março de 2025 para poder trazer essas questões, justamente porque eu entendi que, apesar da minha fala aqui ser uma fala exaltada, de eu ser uma pessoa que gesticula, que traz ênfase, eu consegui ter a distância emocional necessária para trazer aquilo que é importante da minha jornada, da minha vivência com esse espaço, com esse lugar, com essa figura desse fundador, para eu ser capaz de apresentar isso como uma denúncia, uma coisa que vai alertar outras pessoas para não cair nesse mesmo tipo de engodo. Então, espero que vocês tenham aproveitado mais esse episódio do Jornada Mágica. Eu espero que com esse episódio, inclusive, deixe claro para as outras pessoas que possam se interessar a serem entrevistadas por esse podcast, de entender que esse é um lugar que está aberto para escutar o seu relato daquilo que foi duro, daquilo que foi difícil, daquilo que você gostaria que outras pessoas soubessem enquanto risco, enquanto problemas da vivência mágica ocultista e que você gostaria que outras pessoas não passassem por isso. Eu falo sobre isso hoje na esperança de que eu vá prevenir outras pessoas de continuar vivendo uma situação maluca como essa,
ou que vão se prevenir identificando com mais antecedência os sinais que levam para você descobrir que você está num lugar que não vale a pena de estar. É isso e até por acaso, pessoal.